pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho da tangente. Bom, vocês já devem saber que a tangente de um ângulo é o seno de um ângulo dividido pelo cosseno de um ângulo. Agora nós vamos ver isso aqui na circunferência trigonométrica. Chamaremos esse raio aqui, esse raio aqui mede 1. Agora nós vamos ver os pontos. Esse é o ponto A, esse é o ponto O, que significa origem, e esse é o ponto P. Aqui eu tracei um ponto do segmento O até o segmento P, o ponto OP, e aqui nós temos um ângulo alfa, então. Vamos supor que nós temos uma reta tangente, aqui a circunferência no ponto A. Se chama tangente porque ela tangencia a circunferência. Chamaremos essa reta de reta S. Vamos supor que agora eu pegue esse segmento OP e estique ele até a reta S. Esse ponto aqui nós vamos chamar de ponto T. Vamos supor que eu queira calcular qual é a medida do segmento AT. Bom, nós podemos usar um pouco de trigonometria. Como vocês podem ver, aqui nós temos um triângulo retângulo. Nós temos aqui o ângulo alfa. Eu sei que o ângulo AT é o cateto oposto ao ângulo alfa, e o raio de 1 é o cateto adjacente ao ângulo alfa. Então, se nós temos cateto oposto e cateto adjacente, nós usamos a tangente. A tangente de alfa é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, AT dividido por 1 é o próprio AT, né? Então, tangente é igual a AT. Bom, essa então é a interpretação geométrica da tangente. Essa interpretação nos ajuda a entender por que não existe, por exemplo, o ângulo de 90 graus numa tangente. Por exemplo, em 90 graus, o ponto P, ele não estaria aqui, ele estaria aqui em cima. Qual é a lógica da tangente, então? A lógica da tangente é nós esticarmos o segmento OP até ela. Nesse caso, se o P está aqui em cima, nós poderíamos esticar o segmento OP, que nunca chegaria à reta tangente. Eu podia esticar infinitamente e ela não chegaria até a reta tangente. No caso, a nossa reta é S. Portanto, eu nunca vou ter um ponto T, que é uma intersecção, e assim eu nunca vou ter um ângulo de 90 graus. Mas enfim, é óbvio que eu não posso ter uma reta de 90 graus, uma tangente de 90 graus. Porque a tangente é o seno dividido pelo cosseno. E cosseno de 90 graus é zero, então obviamente não pode dividir por zero. Bom, vamos ver agora quais seriam os sinais da tangente, em diferentes quadrantes. A primeira aqui é a circunferência do seno, a segunda do cosseno e a terceira da tangente. Bom, quais seriam os sinais do seno? O seno, ele é a ordenada, né? O eixo Y. Sempre que o sinal de Y for positivo, um valor positivo, o seno vai ser positivo. Portanto, primeiro é positivo, e aqui também é positivo, porque ele está para cima. Primeiro quadrante e segundo quadrante são positivos, porque a coordenada Y do ponto é positiva. Agora, aqui no terceiro quadrante e no quarto quadrante, a ordenada é negativa, porque está para baixo. Então, aqui, na terceira, negativo, na quarta, negativo. O cosseno agora. O cosseno é a coordenada x. Então, aqui a coordenada x, ela está positiva. Então, o cosseno vai ser positivo. Esse é o primeiro quadrante e o quarto quadrante. E aqui onde a coordenada x for negativa, o cosseno vai ser negativo no segundo quadrante e no terceiro quadrante. Então, quais seriam os sinais da tangente? A tangente é o seno dividido pelo cosseno.
Então, eu vou fazer aqui os quadrantes. Esse é o primeiro, segundo, terceiro e o quarto. Seno dividido pelo cosseno. No primeiro quadrante, o seno é positivo e o cosseno é positivo. Então, o nosso primeiro quadrante da tangente vai ser positivo. Mais dividido por mais dá mais. No segundo quadrante, nós temos um seno positivo e um cosseno negativo. Então, a tangente vai ser negativa. Mais com menos é menos. No terceiro quadrante, nós temos um seno negativo e um cosseno negativo. Então, a nossa tangente vai ser positiva. Menos com menos é mais. No nosso quarto e último quadrante, o seno é negativo e o cosseno positivo, como aqui em cima. Menos com mais é menos. Esse seria o quadro de sinais da tangente em relação aos quadrantes. Agora, vamos fazer a redução dos quadrantes para a tangente. Certo, agora nós vamos fazer aqui no nosso ponto P. Ele determina o alfa. Então, aqui eu posso traçar um ponto A por simetria. Ponto A, segundo quadrante, que determina um ângulo de 180 graus. 180 graus menos alfa. Ou π menos alfa. E qual seria a tangente de π menos alfa? Bom, eu vou fazer o ângulo aqui em vermelho. Bom, tangente de π menos alfa é igual ao seno de π menos alfa dividido pelo cosseno de π menos alfa. Então, o seno de π menos alfa é a mesma coisa que o seno de alfa. E o cosseno de π menos alfa é a mesma coisa que menos o cosseno de alfa. Agora, o que é seno de alfa dividido por menos o cosseno de alfa? O que é seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa? Bom, é a tangente de alfa. Então, é menos a tangente de alfa. Portanto, a tangente de π menos alfa é igual a menos a tangente de alfa. Acabamos de reduzir o primeiro quadrante. Então, agora vamos à redução do terceiro quadrante ao primeiro quadrante. Por simetria, eu posso traçar aqui no terceiro quadrante um ponto B, que determina um ângulo de 180 graus mais alfa, ou π mais alfa. Qual seria, então, a tangente desse π mais alfa? Bom, tangente de π mais alfa é o seno de π mais alfa dividido pelo cosseno
de π mais alfa. O seno de π mais alfa é igual a menos o seno de alfa. E cosseno de π mais alfa é a mesma coisa que menos cosseno de π mais alfa. Cosseno de alfa. Menos dividido por menos fica mais, né? E o que é seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa? Bom, é a tangente de alfa. Então, a tangente de π mais alfa é igual à tangente de alfa. Agora, vamos fazer a redução do quarto quadrante para o primeiro. Por simetria, nós podemos traçar aqui uma reta para o ponto C, que determina um ângulo de 360 graus, menos alfa, ou 2π menos alfa. Qual seria a tangente de 2π menos alfa? Tangente de 2π menos alfa. Bom, isso é igual ao seno de 2π menos alfa, dividido pelo cosseno de 2π menos alfa. O seno de 2π menos alfa é a mesma coisa que menos o seno de alfa. E o cosseno de 2π menos alfa é a mesma coisa que o cosseno de alfa. Então, o que é menos seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa? Bom, isso é menos a tangente de alfa, né? Esse menos eu posso passar aqui pro lado, né? Fica menos tangente de alfa. Então, essas seriam as reduções, né? Tangente de π menos alfa. Tangente de π mais alfa é igual a tangente de alfa. Tangente de 2π menos alfa é igual a menos a tangente de alfa. Bom, esse foi o final da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Obrigado por assistirem.